Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente começar, dar continuidade à nossa aula de conteúdos e didática da matemática nos iniciais do ensino fundamental, tá? E aí eu sou a professora Cristiana Damasceno. Nós estamos hoje dando continuidade ao módulo 1, tá? Hoje nós estamos fazendo a parte 2 do módulo 1. Então, nós vamos agora adentrar o conteúdo, o ato de ensinar, tá? Então, nós vamos falar um pouco hoje da prática do professor, desse ato tão valoroso que é o de ensinar, certo? E para a gente começar, eu trago novamente, vocês vão ver sempre nas minhas aulas, né, algumas frases do Paulo Freire, e ele diz nessa frase que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. E eu quero deixar para vocês aqui hoje essa mensagem, né, que eu acho das mais brilhantes do Paulo Freire, quando ele diz que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Isso quer dizer que a educação, o ensino, esse processo da prática educativa, ele é uma via de mão dupla, né? Que ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo com o meu aluno e no mesmo tempo que ele aprende comigo, ele também me ensina. Isso quer dizer que todo indivíduo, seja ele uma criancinha de 2 anos, seja ele um adulto, seja ele um idoso, ele sempre tem algo para ensinar ao professor, né? Então, e que nós, enquanto professores, somos sujeitos que estamos o tempo todo aprendendo, tá certo? E aí, para que a gente possa estar dando continuidade e ainda falando, né, sobre essa frase do Paulo Freire, eu queria dizer para vocês que a natureza do trabalho docente é a mediação, né? E essa mediação de quê, Cristiana? Da relação cognoscitiva entre o aluno e os conteúdos das disciplinas escolares. Essa relação entre transmissão e organização de pensamento, de conhecimento, são justamente essas duas vias de mão, né, de mão dupla, que a gente precisa estar transmitindo, trazendo informações, seja eu enquanto professor, enquanto docente, seja o meu aluno que está trazendo também, transmitindo também conhecimento, transmitindo também informações, e a gente está nesse processo de organização, de comprovação daquilo que está sendo me apresentado, né, daquilo que está sendo me ensinado. Então, aí eu digo para vocês, né, corroborando com Paulo Freire, que ensinar e aprender são duas facetas do mesmo processo. Porque, né, a sua célebre frase já nos apresenta essa informação, tá? Então, eu trouxe aqui, né, mais uma vez, assim, um desenho disso para que a gente possa estar confirmando, né, junto com vocês, essa via de mão dupla, tá? Então, dentro da formação pedagógica de vocês, dentro do campo da pedagogia, é importante que a gente vislumbre, né, esse processo como mediação, né? Essa relação do ensino e da aprendizagem numa proposta de mediação. Eu não abro a cabeça do aluno para colocar o conteúdo na cabeça dele. Eu medeio, né? Eu faço um intermédio entre ele e o conhecimento, entre ele e o processo do aprender, tá? Então, quando quando eu olho para o ato de ensinar, na perspectiva da mediação, eu desconsidero, né, eu descaracterizo a instrução, eu descaracterizo a ideia da pedagogia tradicional, onde se trabalha com a perspectiva de que só
o professor sabe de que só o professor é detentor do saber e que o aluno está ali como uma esponja só para absorver, e é como se realmente o professor, né, na perspectiva tradicional, ele fosse capaz, né, de abrir a cabeça do aluno e botar o conhecimento na cabeça do aluno, instruindo, né, organizando esse pensamento que não faz parte dele, professor, né, mas do aluno, tá? Então, essa perspectiva do Paulo Freire é justamente uma perspectiva mais renovada, né? Mais social, mais humana, de olhar para o aluno, mesmo que seja aquele aluno pequenininho, de 2 anos de idade, como sujeito que ensina, né? Que tem muito para ensinar. Hoje vocês veem uma criança de 1 ano, de 1 ano e meio, ele sabe utilizar um aparelho celular muito melhor do que adultos, não é? Muito melhor do que, às vezes, a mãe, do que a avó. Por quê? Porque eles são sujeitos, são nativos da tecnologia, diferentemente daquelas pessoas que têm uma dificuldade danada, que só consegue usar um dedo, né? Às vezes, coloca tanta força no pulso, né, no dedo, que termina saindo a configuração do celular. E as crianças, ó, só passando o dedinho, justamente porque eles também, né, mesmo pequenininhos, eles são capazes de ensinar, tá? E aí, essa perspectiva do Paulo Freire que eu quero trazer hoje para vocês, tá? E por quê, né? Por que que a gente precisa falar sobre isso? Por que que a gente precisa levar isso em consideração? Porque nós temos características que nos trazem essa possibilidade de mediação, né? Características da aprendizagem escolar. Essa aprendizagem escolar, a gente sabe que ela deve ser, né? Nem sempre é, mas ela deve ser planejada, ela deve ser intencional, ela deve ser dirigida, né? Ela tem uma direção, um percurso, uma metodologia, uma técnica correta para ser ensinada, né? Para ser apresentada, através de sensibilizações, através de textos, de vídeo, de teatro, de jogos. E essa aprendizagem escolar, que ela é uma aprendizagem formal, porque a gente também tem a aprendizagem não formal, né, que é aquela aprendizagem da família, que é a aprendizagem da igreja, que é a aprendizagem em espaços não escolares, né, no museu, numa, na igreja, eu já falei, né, na comunidade, num grupo de mães, né, no grupo de pescadores, numa associação de pescadores, na associação dos moradores do bairro. Então, em espaços coletivos também há aprendizagem, mas essa aprendizagem é aquela aprendizagem não formal, né? Não é a aprendizagem escolar. Quando a gente ouve falar em escola, a gente pensa o quê? A gente pensa em uma organização didático-metodológica, a gente pensa numa didática, né? E é sobre a didática que nós estamos tratando aqui nessa disciplina. E por isso é importante que a gente compreenda essas características, tá? Outra característica da aprendizagem escolar, ela resulta da reflexão e sistematização mental de atividades práticas que serão novamente aplicadas e utilizadas com maior significação num processo dialético, né? Num processo de movimento, né? De reflexão. Então, essa aprendizagem escolar, ela não acontece de uma única forma, uma única vez e nunca mais ela vai acontecer. Não. Esses processos dialéticos, essas discussões a nível histórico, social, elas perpassam gerações, né? Elas são implementadas em diferentes espaços, né? Em diferentes lugares, em diferentes culturas, tá? E aí, a gente tem outra característica que é
da aprendizagem escolar, que ela é influenciada por fatores psicológicos, biológicos, intelectual, produtivo, cultural, político, econômico e social. Mas cristiana, a aprendizagem escolar é influenciada por fatores psicológicos? Claro, né? O indivíduo, ele precisa estar bem para ele aprender, né? Bem psicologicamente, emocionalmente falando, né? Você imagina uma criança com fome ou uma criança que apanhou antes de sair de casa, será que ele vai estar pronto para aprender na escola? Provavelmente não, né? Ele vai estar pensando naquilo que aconteceu e, consequentemente, ele não vai estar pronto psicologicamente para aprender. Assim como também através dos fatores biológicos. Uma pessoa doente, ele não consegue aprender, né? Ele não consegue nem ir à escola, muitas vezes. E os fatores intelectuais? A gente já falou na nossa primeira aula sobre as funções mentais superiores. Aí eu falei para vocês, né? Fiz algumas referências. A memória, a atenção, a linguagem, a concentração, o raciocínio lógico, eles fazem parte dessas funções cognitivas, né? Dessas funções mentais superiores. E isso é o intelecto, né? É aquilo que o indivíduo precisa para aprender. Então, como é que eu aprendo? Através da memória, da concentração, da percepção visual, auditiva, tátil, né? Então, eu preciso dos sensos, né? Dos sentidos, dos 5 sentidos, para que eu possa estar recebendo informações, conhecimentos, saberes, e que eu possa estar ampliando o meu repertório inicial, né? E aí eu tenho, né? Os fatores produtivos, cada indivíduo vai aprender de formas diferentes. Tem aquelas pessoas que são mais ativas, pegam conteúdo mais rápido, tem aquelas que são mais lentas, tem aquelas que têm uma dificuldade, uma implicação na aprendizagem, por isso elas também demoram mais para aprender, ou não aprendem na mesma perspectiva dos colegas da sala, né? Tem as questões culturais, né, de um povo, de um grupo, de um certo bairro ou de uma certa comunidade na cidade, né, no interior. Os aspectos políticos também, eles influenciam na aprendizagem escolar, né, muito os fatores econômicos e os fatores sociais, tá? E esses fatores, eles são alvo de outras disciplinas que vocês vão estar trabalhando, algumas que vocês já trabalharam também, como a psicologia, né? Lá mais na frente vocês vão ver a psicopedagogia, que vocês vão estar vendo sobre essas questões também de natureza psicológica, intelectual, compreendendo sobre essas funções superiores, tá? Do desenvolvimento. E tudo isso é um arcabouço que vai servir para vocês de fundamentos para a prática educativa de vocês, tá certo? E outra característica da aprendizagem escolar, ela apresenta conteúdos e as ações mentais organizadas sob critérios lógicos e psicológicos, respeitando a maturidade e o desenvolvimento humano. Aí, essa característica aqui, vocês vão lembrar, se vocês já leram, e se vocês ainda não leram, vocês vão ler sobre um senhor chamado Piaget, né, que vai falar sobre as etapas do desenvolvimento humano, onde ele vai falar sobre as questões de maturação mental, né, de maturação biológica e psicológica do sujeito, que dependem das etapas da vida, e aí vocês vão conhecer essas etapas de Piaget, que são importantíssimas para que a gente compreenda o desenvolvimento humano, a aprendizagem das crianças, né, na idade pré-escolar ou escolar, e outras características mais que vão ser fundamentais no processo formativo de vocês, tá? E aí, a gente traz aqui, nós estamos falando do ato de ensinar, né? Então, a gente traz aqui um conceito, né, sobre ensino. Então, ensino é a atividade de mediação pela qual são providas as condições e os meios para os alunos se tornarem sujeitos ativos na assimilação de conhecimentos. Olha só, eu não estou dizendo aqui que ensino é uma forma de instruir,
o aluno, né? Eu estou trazendo para vocês que o ensino é uma atividade de mediação. Aí eu vou voltar para aquelas setinhas, né? Que mediar é relacionar-se, né? É estar no meio é estar no meio entre o aluno e o aprendizado, que é o conteúdo, que é o contexto, que é a sociedade, que é o texto, que é a matemática, né? Que são os números, que são as habilidades matemáticas que o aluno precisa desenvolver ao longo da vida escolar, tá? Para que, pelo qual são providas as condições e os meios. Aí eu pergunto para vocês, que condições e meios são essas? Justamente a didática, né? Que para os alunos se tornarem sujeitos ativos na assimilação do conhecimento deles. Não é o professor que é o sujeito ativo do processo de ensino. É o aluno que vai se tornar um sujeito ativo através das condições e dos meios que o professor, através da sua mediação, oferecer, certo? E aí a gente tem como possibilidades, né, dessa mediação, dessa atividade de mediação, três funções que são inseparáveis, elas estão ali ó, andando lado a lado. Organização dos conteúdos, que depende da didática, tá? Orientação dos alunos, que depende da metodologia, que também é didática, e a direção e o controle das atividades docentes para os objetivos da aprendizagem, que é o planejamento, e que também é didática. Então, quando eu penso em conteúdo, penso em metodologia e penso em planejamento, eu estou pensando em didática. Consequentemente, eu estou pensando em quê? Em ensino. Muito bem, vocês estão, ó, nota 10. Aí, eu trago mais uma representação da via de mão dupla de ensino e aprendizagem como unidade. Não há ensino sem aprendizagem e não há aprendizagem sem ensino, certo, pessoal? Então, o ensino, ele não existe por si mesmo. Ensino é para quê? É para aprender, né? Então, não existe ensino sem aprendizagem e aprendizagem sem ensino. Eles são uma unidade. E essa unidade, ela fica comprometida quando? Quando o ensino se caracteriza pela memorização, né? A gente insiste que o processo de ensino, ele se dá pela memorização, isso é algo falho, tá? Nas práticas pedagógicas, oriundo da pedagogia tradicional, da pedagogia tecnicista, da influência do behaviorismo, onde se acredita que é através da memorização, que o sujeito vai aprender, né? Descaracterizando, desconstruindo a ideia do ensino, de mediar esse conhecimento, do papel do professor, do ato de ensinar, certo? O professor, quando ele tem a postura de detentor de todo conhecimento, eu sei de tudo, menino, te cala, menino, tu não sabe de nada, eu é que sei, né? Ou quando a escola supervaloriza essa ação do professor de ser o detentor do saber, né? Como antigamente era, o professor, ele usava uma palmatória quando o aluno não respondia corretamente, ele colocava em cima dos grãos de milho para se ajoelhar quando o aluno precisava ser punido por alguma ação, por alguma atitude. E aí ele era o detentor, né, de todo o conhecimento. Ou então, também, essa unidade ela fica comprometida quando os alunos são deixados sozinhos com o pretexto de que o professor somente deve facilitar a aprendizagem e não ensinar. E aí é onde, às vezes, acontece uma certa confusão em entender que mediar o conhecimento não é se afastar do processo de ensino-aprendizagem. Não é o professor deixar o aluno aprender sozinho. O aluno precisa de direcionamento, o aluno precisa desse intermédio do professor. A interação entre o professor, o aluno e o conhecimento, através de uma contextualização, de um planejamento adequado,
é fundamental. Vocês lembram que na aula passada eu apresentei para vocês um ciclo, né, da didática, que é justamente unindo esses elementos, né, o professor, o aluno, o conteúdo, o contexto, o planejamento e a própria didática, né? Então, quando esses elementos eles são unidos, a unidade, né, do ensino-aprendizagem ela acontecem, né? Então, a gente precisa descaracterizar essas ações que comprometem essa unidade, tá? Do ensino-aprendizagem. E aí a gente tem alguns objetivos do trabalho docente. Só são esses, Cristiana? Não. O que você vai apresentar? Não, são muitos. Mas aqui eu trago alguns que a gente pode estar relacionando com a didática, com o ato de ensinar, de uma forma bem prática para que vocês compreendam, tá bom? Então, assegurar aos alunos o domínio dos conteúdos. Como? Criando meios, condições para que os alunos dominem métodos de estudos e trabalho intelectual, visando sua autonomia, certo? Aí, novamente, eu vou sempre estar trazendo, né, que a didática, né, esses métodos, essas técnicas vão ser fundamentais, né? Essa metodologia do professor para fazer com que os alunos sejam capazes de dominar esses conhecimentos, certo? Orientar as tarefas de ensino para objetivos educativos de formação, ter objetivos claros, né? Eu estou trabalhando no segundo ano, então eu preciso conhecer os objetivos do segundo ano, eu preciso conhecer os aspectos psicológicos dos alunos que estudam no segundo ano, e aí eu preciso conhecer as teorias, né, que fundamentam o desenvolvimento humano, as teorias de aprendizagem, as teorias de ensino, né, as tendências pedagógicas. Então, eu preciso de toda uma compreensão dessa fundamentação para que eu possa colocar em prática os objetivos do trabalho docente. E aí, eu tenho, né, algumas operações didáticas para a efetivação desse processo intencional e unitário de ensino e aprendizagem, tá? O planejamento é o primeiro deles, né? Eu já até falei na primeira aula que não há como um processo educativo se desenvolver sem o planejamento, né? Ele é fundamental. A direção do processo de ensino-aprendizagem, para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, são os objetivos, né? São os conhecimentos que vão ser ensinados. E a avaliação. Todo o processo educativo, todo o processo de ensino-aprendizagem, ele passa pela avaliação, tá? Então, o que foi que nós conseguimos até aqui? O que a gente queria alcançar e alcançou? O que a gente queria alcançar e não alcançou? Só é possível através dessa compreensão, através da avaliação dos processos, tá? De ensino e aprendizagem. Então, dentro do campo do planejamento, a gente vai ter a relação entre o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola, e o planejamento de ensino, que é o planejamento efetivado do professor, o domínio dos conteúdos e sua relação com as práticas sociais, né? Esse domínio, que também faz parte da ação, da atuação do professor, certo? Conhecimento e domínio dos vários métodos de ensino e procedimentos didáticos, para cada série, para cada nível de aluno, para cada idade, eu preciso ter conhecimentos, métodos de ensino e procedimentos didáticos diferenciados. A forma como eu converso com vocês tem que ser diferente da forma como eu converso com crianças, tem que ser diferente da forma como eu vou conversar com idosos, porque existem técnicas, existem procedimentos diferenciados de acordo com a faixa etária, tá certo? Consulta e pesquisa de materiais diversificados para elaboração prévia das aulas. Planejamento é fundamental nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, o ato de ensinar, ele passa pelo planejamento. A nossa vida, ela passa pelo planejamento, né? Eu não posso pensar em levantar, que nem aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu tenho que planejar o meu dia, eu tenho que planejar as minhas finanças, eu tenho que planejar uma viagem. E por que eu não tenho que planejar?
a minha situação didática, né? Por que eu não tenho que planejar a aula, o processo educativo? Claro que sim, e é o primeiro passo para que a gente possa efetivar esse processo de ensino-aprendizagem na escola, tá? E aí depois a gente vai ter esse direcionamento do processo, né? Do próprio processo. O conhecimento das etapas do processo de ensino, isso é também fundamental, né? O início, o meio e o fim, a sensibilização, o desenvolvimento, a conclusão, a didatização dos conteúdos, como que esses conteúdos precisam ser trabalhados? A gente vai ver mais na frente, né, nessa disciplina, em outros módulos, que conteúdos a matemática tem que precisam ser trabalhados, que áreas da matemática precisam ser trabalhadas, em que série precisam ser trabalhados, como que precisam ser trabalhados. Então, a gente vai estar ainda vendo essas habilidades, aliás, essa didatização dos conteúdos, certo? Outra ponto nessa direção do processo é a habilidade em expressar ideias com clareza e de forma acessível, partindo de linguagem corrente dos alunos, de linguagem coerente com os alunos, né? Tornar os conteúdos significativos, contextualizados e relacionados à prática social. Hoje vocês vão observar, quando vocês estiverem analisando um livro didático, que os conteúdos eles estão relacionados com, no caso da matemática, tem sempre imagens que vão trazer um pouco desse contexto, dessa realidade, dessa prática social, tornando esse conteúdo mais significativo. Eu tenho a imagem de um supermercado, de uma família fazendo compras, então aquilo ali já me remete ao sistema monetário, já me remete às operações matemáticas, já me remete às atitudes dos alunos em economizar o dinheiro, né? Então, são várias ações através de uma imagem que eu posso estar trabalhando dentro da matemática. Uma imagem, né, que faz parte do dia a dia. Quem é a criança que nunca foi fazer uma compra no supermercado, no mercantil, na mercearia, né? E ela vai conseguir se reportar para a sua vida e, a partir dos conhecimentos prévios que ela tem de casa, do cotidiano, ela vai estar ressignificando o seu conhecimento, tá? Problematizar situações, isso é importantíssimo e na matemática ainda mais. Estabelecer relação coerente com os estudantes, estimular o interesse pelos estudos, tudo isso faz parte desse processo, desse direcionamento do processo de ensino-aprendizagem, tá? E aí o processo de avaliação, que faz parte também dessa unidade do ensino e da aprendizagem, que é a verificação contínua quanto aos objetivos e o rendimento das atividades, seja dos alunos, seja em relação ao próprio trabalho do professor. Porque é interessante, ó, vocês vão ver e vocês vão ter disciplina que trata só de avaliação da aprendizagem, né, no curso de pedagogia. A avaliação do ensino e da aprendizagem, quero dizer. A avaliação, ela não é só da aprendizagem. Quando eu faço uma prova, quando eu faço uma atividade, eu não estou avaliando somente se o aluno aprendeu. Eu estou avaliando também, sabe o quê? Se eu ensinei, se eu fiz a mediação, se eu consegui orientar o meu aluno corretamente. Se o meu aluno tira 3, então aquela nota 3, ele não é só para o aluno, ele é também para mim. Vocês sabiam? Então, é importante que a gente veja que esse processo, como eu falei lá no início, ele é uma via de mão dupla, tá? Então, eu avalio o processo de ensino, mas eu também avalio o processo de aprendizagem. E aí, dentro dessa avaliação, eu também vou verificar as dificuldades, né, que os meus alunos têm para tomar decisões, para verificar como que está o processo. Eles estão aprendendo? Está faltando algo? Alguém apresentou alguma dificuldade que não conseguiu avançar? E aí isso é possível verificar através da avaliação, tá? Então, o processo didático, ele assim desenvolve-se mediante a ação recíproca dos componentes fundamentais do ensino, os objetivos da educação e da instrução, os conteúdos, o ensino, a aprendizagem, os métodos, as formas e meios de organização das condições da situação didática e a avaliação. Então, a gente percebe aqui que essa ação recíproca desses componentes, né, desses elementos fundamentais do ensino, vão fazer com que o processo didático ele se desenvolva e, consequentemente, a aprendizagem, tá?
E aí a gente tem também, né, um esquema para que vocês possam observar e assim entender ainda mais que esse processo, né, do que ensinar, como ensinar e para que ensinar, que o Libânio vem trazendo como componente do processo educativo, eles são fundamentais. Não dá para pensar somente no professor, no aluno e no conteúdo. Mas como que esse conteúdo vai ser ensinado? Que estratégias, que recursos, em que lugar eu vou ensinar? E para que eu vou ensinar? Para aprender o quê? Quais são as habilidades, quais são os saberes, quais são as competências que precisam ser desenvolvidas no meu aluno para que ele saiba a adição? Quais são as competências, o que ele precisa saber para compreender a subtração, a multiplicação, decompor o número? Então, são os objetivos que vão me trazer essas possibilidades de compreender como que vai se dar essa aprendizagem, né? Como que vai se dar essa ação de ensinar, esse ato de ensinar. E aí a gente tem a estruturação do trabalho docente, né? Que é através de uma sequência de atos sucessivos e interrelacionados para atingir os objetivos. O trabalho docente, gente, ele é uma atividade intencional, planejada, conscientemente visando atingir os objetivos previamente estabelecidos. Por isso, precisam ser estruturado e ordenado. Então, por isso, precisa ser planejado. Então, o ato de ensinar, ele está ligado diretamente ao ato de planejar, de constituir os objetivos que o meu aluno precisa alcançar, precisa chegar, precisa adentrar, né? E aí, para que eu tenha um planejamento, para que eu saiba quais são essas atividades intencionais, eu preciso partir. Aliás, se eu já tenho os objetivos, né, que eu quero alcançar, que eu quero que os meus alunos alcancem, eu preciso saber que os objetivos eles não se realizam sozinhos. Não adianta eu dizer assim, eu quero que os meus alunos aprendam a adição. Pronto, acabou-se. Eles vão aprender. Ó, nananina, não. É necessário a atuação, ou seja, a organização de uma sequência de ações para atingir os objetivos. E que ações são essas? São justamente os métodos, né? Justamente o que a gente chama de metodologia de ensino, tá? Então, a metodologia é o caminho pelo qual eu vou alcançar os objetivos propostos. Os meus alunos vão alcançar os objetivos propostos, certo? E aí, aqui a gente tem alguns princípios básicos desse ensino, né? Esse ensino que está relacionado à aprendizagem escolar, à aprendizagem formal, que nós falamos anteriormente, tá? A gente tem... Aliás, o ensino tem um caráter científico e sistemático, né? Ele é formal, ele é sistematizado, ele tem um caráter científico, algo que é uma verdade, né? Que é um conteúdo já cheio de verdade, né? De uma veracidade que precisa ser repassado, que precisa ser compreendido para que sejam compreendidos outros conteúdos que vão vir em sequência, tá? Esse ensino, ele precisa ser compreensível e possível de ser assimilado. Não adianta eu chegar falando russo para os meus alunos que ainda não entendem nem muito bem o português, né? Então, não adianta eu trazer linguagem rebuscada, eu trazer textos grandes para crianças pequenas, não adianta eu trazer um texto em espanhol para que vocês possam estar conhecendo mais sobre a didática, se eu tenho educadores, se eu tenho teóricos que têm textos em português para que vocês possam conhecer de uma forma mais assertiva, que vocês de uma forma mais compreensível, tá? Assegurar a relação conhecimento e prática. Isso é fundamental para que haja um aprendizado significativo, né? A aprendizagem significativa, ela está relacionada diretamente com essa via de mão dupla do conhecimento e da prática. Ao mesmo tempo que eu estou buscando
que os meus alunos compreendam o novo conhecimento, eu também estou desenvolvendo atividades práticas relacionadas a esse conhecimento, certo? Assegurar a unidade ensino-aprendizagem, né? E a gente viu que elas são inseparáveis, né? É impossível a gente separar. E ela só pode ser separada se a gente insistir na memorização, na decodificação, naquele ensino em que o aluno, que o professor é detentor do saber, né? Garantir a solidez dos conhecimentos, e essa solidez dos conhecimentos é fazer com que esses conteúdos, esses conhecimentos, eles sejam de fato compreendidos, de fato assimilados, de fato desenvolvido competências que sejam possíveis a aprendizagem significativa dos conhecimentos, tá? Dos saberes, das habilidades que estão sendo postas para os alunos. Levar a vinculação do trabalho coletivo, mas também as particularidades individuais. Eu tenho uma turma de 25 alunos, mas eu tenho alunos que aprendem de formas diferentes, que são de famílias diferentes, que têm características diferentes, consequentemente, eu preciso planejar um trabalho coletivo, mas também pensando nessas particularidades, porque cada sujeito aprende de forma diferente. Eu vou trazer um conteúdo, mas eu vou precisar dar uma ênfase maior para o meu aluno X, eu preciso trazer uma atividade mais difícil, mais complexa para um aluno Y, que já avançou naquele conteúdo, mas eu não posso deixar de trabalhar aquele conteúdo de forma elementar, porque eu tenho um aluno Z que ainda não compreendeu o pré-requisito anterior. Vocês entendem? Olha aí como é difícil ser professor, como é difícil esse ato de ensinar. E aí, eu tenho aqui, trouxe para vocês um pouco dessa classificação dos métodos de ensino. Nós ainda vamos aprofundar sobre as metodologias de ensino e de aprendizagem num próximo módulo, tá? No módulo 4 e no módulo 5, a gente vai estar falando muito sobre metodologias de ensino e de aprendizagem. Mas eu trouxe aqui um pouco para deixar vocês já animados, né? Já despertos para essa temática. Então, a gente tem, né, métodos de ensino diferenciados, como o método de exposição pelo professor. A exposição verbal, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Vocês estão me assistindo, mas eu estou expondo de forma oral, eu estou demonstrando com ilustração, com exemplificação, através desses slides que vocês também estão assistindo, tá? E aí, a atividade dos alunos, ela é mais receptiva, né? Embora não necessariamente passiva, porque ao mesmo tempo que vocês estão assistindo a esse vídeo, vocês também podem estar fazendo leituras, podem já estar marcando o texto que eu deixei para vocês lerem sobre as competências docentes, vocês podem já ter lido o texto sobre a prática educativa do José Carlos Libânio, e isso já tem melhorado, né, o entendimento de vocês sobre o ato de ensinar, sobre os métodos de ensino. Então, isso não é uma atitude receptiva somente passiva de vocês, né? Também há uma ação, tá? Mas quando o professor só fala, e o aluno só escuta, aí sim, né? O professor está sendo o detentor do saber, né? Está expondo isso de forma verbal e o aluno está só recebendo, tá? Outro método de trabalho também de ensino é o trabalho independente, né? Para que o trabalho independente seja de fato um método pedagógico, é preciso que seja planejado em correspondência com os objetivos, com os conteúdos e outros procedimentos metodológicos. E isso acontece como? Quando as tarefas dirigidas e orientadas pelo professor para que os alunos as resolvam de modo relativamente independente. É quando o professor, e a gente vai falar disso mais profundamente, quando a gente estiver falando das metodologias ativas, é quando o professor propõe uma situação problema, uma situação desafiadora, para que o aluno possa estar resolvendo, estar solucionando de uma forma independente. Ó, vocês vão pesquisar sobre tal coisa, tal assunto, sobre álgebra no primeiro ano. Então, eu vou deixar um tema para vocês pesquisarem, vocês vão lá atrás nos livros, na internet, no YouTube, e vocês vão ser ativos, vão ser sujeitos independentes nesse processo de ensino e aprendizagem, entenderam? Outro método
é o método de elaboração conjunta. Como que acontece essa elaboração conjunta? É o que a gente chama de conversação didática, tá? Ela pode acontecer de forma direta ou de forma indireta, através da interação ativa entre professor e alunos. Essa constituição do conhecimento, ela é através de conversação, de interação, tá? São questões formuladas com o intuito de estimular o raciocínio, incitar os alunos a observarem, pensarem, duvidarem, tomarem partido. Geralmente, esse método de elaboração conjunta acontece através de experiências, através de observações. Hoje nós vamos fazer uma aula passeio e vamos observar o museu. Hoje nós vamos fazer uma aula no jardim. E aí a gente depois vai conversar sobre o que a gente viu no jardim. E aí, Antônio, o que foi que você viu no jardim? Ah, eu vi um caracol, eu vi uma borboleta, eu vi uma florzinha caída no chão. E esse conteúdo que o professor instiga o aluno a tratar faz parte do conteúdo que o professor já queria trabalhar, só que ele vai trabalhar de uma forma conjunta, de uma forma interacional com o aluno. E isso é incrível, gente. Outro método de trabalho é o trabalho em grupo, né? Que é muito comum na universidade, né? Na faculdade, a gente fazer esse trabalho em grupo. A finalidade principal é obter a cooperação dos alunos entre si na realização de uma tarefa, né? Ao mesmo tempo que compreender o conteúdo, compreender a conceituação de algum tema, mas também é trabalhar em equipe, também é saber dividir opiniões, é saber respeitar a opinião do outro, né? Tem um caráter transitório, ou seja, deve ser empregado eventualmente, conjugado com outros métodos. Eu não posso, todo dia de minha aula, ter um trabalho em grupo. Ah, hoje a aula da Cristiana vai ter trabalho em grupo. O aluno já fica desmotivado, né? Ah, vai ser novamente um trabalho em grupo. Ah, vai ser um trabalho em grupo. Então, a gente precisa mesclar os métodos, as técnicas de ensino, para que a gente não use apenas a mesma, né? Qualquer que sejam os procedimentos, os trabalhos em grupo devem desenvolver a capacidade de verbalização dos alunos. A interação aluno-aluno ela é fundamental, né? A gente sabe que sempre vai ter um líder, ter sempre aquele que vai liderar, que vai oportunizar os outros possibilidades de aprendizado também, né? Que ele vai estar ali como mediador, como professor até, sendo um colega. E aí a gente tem alguns exemplos de trabalhos em grupo, né? O debate, o brainstorm, o grupo de verbalização ou grupo de observação, o seminário, tá? Mesas redondas, a gente pode também estar encaixando nesse método de trabalho em grupo, certo? Outro método, né, de ensino são as atividades especiais, tá? É um estudo do meio, né? Um experimento, um jornal escolar, assembleias, visitas a museus, teatro, passeios, bibliotecas, aquelas que complementam os métodos de ensino, né? Mas, porém, todavia, entretanto, elas também precisam de planejamento para serem executadas, e depois elas precisam ser avaliadas. É importante que haja também a avaliação, tá? Para a gente saber, deu certo, não deu, os objetivos foram alcançados, não foram, tanto do ensino como da aprendizagem, certo? E aí, o Libânio traz para a gente uma citação que eu achei muito, muito oportuna trazer aqui, tá? Não há método único de ensino, mas uma variedade de métodos, cuja escolha depende dos conteúdos das disciplinas, das situações didáticas específicas e das características socioculturais dos alunos. Então, Libânio, no livro Didática, né, que foi o livro que eu compartilhei com vocês, ele deixa bem claro que não há um método único. Ah, tá, o professor bom, o professor didático, é o professor que faz assim, assim, assado. Não. Os métodos, eles vão variar de acordo com a realidade, tá? Com a realidade do conteúdo da disciplina, com a realidade das situações didáticas, com a realidade das características socioculturais do aluno, certo? E aí eu trago para a gente poder
né, já ir encaminhando para o fim dessa segunda parte do nosso módulo 1, as funções do ato de ensinar. Eita, Cristiana, ai, tem funções desse ato de ensinar? Tem funções. Organizar os assuntos a serem estudados, considerando a subjetividade dos alunos envolvidos e o contexto social em que eles se encontram. Isso é uma função do professor. Não pense você, caro aluno, que a organização desses assuntos a serem estudados, ela vai estar pronta para você, que o diretor vai lhe entregar. Você vai selecionar esses conteúdos de acordo com a realidade da turma, da escola, a realidade sociocultural também. Ela vai influenciar no currículo que você vai ensinar, que você vai apresentar para os alunos. Auxiliar o processo de aprendizagem, identificando dificuldades dos educandos e sugerindo métodos e atividades que os ajudem a superar estes problemas. E aí eu trago aqui para vocês, né, já uma deixa de que vocês vão também, dentro do curso de pedagogia, estudar sobre inclusão, sobre educação inclusiva, sobre práticas de educação inclusiva, que estão dentro dessa função, né, que é auxiliar o processo, no processo de aprendizagem, e identificar as dificuldades que implicam nesse processo. A gente tem hoje nas escolas, vocês devem conhecer nas comunidades onde vocês moram, alunos com deficiência física, com deficiência intelectual, com deficiência visual, auditiva, com autismo, né? Com necessidades educativas especiais, dislexia, disgrafia, descalculia e tantas outras IAs que vão estar implicando na aprendizagem. E o professor, ele tem como função, dentro do ato de ensinar, observar, identificar essas dificuldades de aprendizagem para poder ajudar na melhoria desses problemas, certo? Direcionar o trabalho pedagógico visando a consecução dos objetivos estabelecidos. Então, esse direcionamento do trabalho pedagógico, ele é função primordial do professor. Planejou, executou, avaliou os objetivos que foram planejados, certo? E aí, eu trago aqui um pouco sobre a fala do Maurício Tardif, sobre saberes docentes, tá? E eu queria deixá-los, né, com gostinho, assim, para conhecer um pouco sobre esse livro do Maurício Tardif, que é importantíssimo no processo formativo de vocês, que é Saberes Docentes, tá? Saberes Docentes e Formação Profissional, do Maurício Tardif, tá? É um livro que vocês também conseguem comprar nos sites, comprar em PDF, vocês conseguem também acessar uma boa parte desses livros, certo? Uma boa parte desses livros para leitura em PDF, e eu vou estar deixando para vocês também uma parte desse livro aqui na plataforma para que vocês possam estar baixando sobre os saberes docentes. E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, tá? Só um resumo muito, muito resumido desses saberes que o Maurício Tardif apresenta para a gente, tá? Ele fala de 4 principais saberes, né? Os saberes de formação profissional, que eles estão relacionados com o conjunto de saberes transmitidos aos professores durante o processo de formação inicial ou continuada. Vocês, no curso de pedagogia, estão no processo de formação inicial, mas ao longo da vida profissional de vocês, vocês vão estar constantemente em formação, que é o que a gente chama de formação continuada, baseados nas ciências da educação, destinados à formação científica, incorporados na prática docente. Também são constituídos o conjunto dos saberes dos conhecimentos pedagógicos relacionados às técnicas e métodos de ensino, que ele chama de saber fazer, legitimados cientificamente e igualmente transmitidos aos professores ao longo do seu processo de formação, que é o quê? A didática, né? Então, essa didática, ela faz parte dos saberes que são desenvolvidos pelos docentes ao longo do processo formativo, certo? Outro saber, né, docente, segundo Maurício Tardif, são os saberes disciplinares.
O que são os saberes disciplinares? São os saberes produzidos à ciência da educação e dos saberes pedagógicos definidos pelas instituições de formação, seja inicial ou continuada. Esses saberes integram a prática docente correspondente às diversas áreas do conhecimento. É tudo aquilo que diz respeito às disciplinas que vão ser ensinadas, né? Que são hoje chamados, né? E vocês vão saber lá no módulo 4, quando a gente estiver tratando sobre a base legal, né? A base comum curricular, a BNCC, que disciplinas hoje não são mais chamadas de disciplinas, são componentes curriculares, né? Dentro da educação básica. Então, tudo que diz respeito à matemática, à língua portuguesa, à ciência, faz parte desses saberes disciplinares, e isso faz parte dos saberes docentes. Não há como um professor dizer que é professor de língua portuguesa se ele não sabe que conhecimentos, que saberes são esses que ele precisa apresentar na língua portuguesa, né? Isso é um pouco óbvio. Os saberes curriculares são os saberes decorrentes dos objetivos, dos discursos, dos métodos e conteúdos que as instituições educacionais produzem e que devem ser transmitidos aos estudantes, e que os professores devem aprender a aplicar, e que também está junto, né, desse currículo, dessa prática curricular, que é construída pelo sistema de ensino, pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Estado da Educação, pelas secretarias municipais de educação, pela escola e, consequentemente, pelo professor. E, além desses 3 saberes, ele traz também os saberes experienciais. E que saberes experienciais são esses? São os saberes resultantes da própria atividade profissional do professor. Esses saberes são desenvolvidos pelos docentes por meio da vivência das situações específicas relacionadas ao espaço da escola e às relações estabelecidas com os pares e os alunos. Aí eu quero dizer para vocês uma coisa que a gente escuta muito, nesse processo formativo, mas também além dele, quando vocês estiverem atuando em sala de aula. Alguém vai dizer para vocês, ou até mesmo vocês vão pensar em dizer: na teoria é tudo muito bonito, mas na prática é que a gente vai ver como é que é realmente a educação, como é que é realmente a pedagogia. Aí eu quero dizer para vocês e lembrá-los, né, do Maurício Tardif, que ele vem dizer para a gente que sim, a prática ela é fundamental nos saberes docentes, mas ela não é a única, né? É preciso os saberes da formação profissional, é preciso os saberes disciplinares, é preciso os saberes curriculares para que eu possa, de fato, me tornar um professor, uma professora, certo? E aí, eu trouxe aqui, né, uma chargezinha da Mafalda, né, falando lá, a aventura de ser docente. Então, a aventura de ser docente é um desafio constante. O professor, ele aprende ensinando, ele ensina aprendendo. Existe uma reciprocidade nesse processo da educação, né? A mão de via dupla. Somos sujeitos com capacidade de criar, de recriar nosso modo de estar, intervir no mundo. Somos sujeitos da praxis, dessa relação de prática, reflexão cotidiana. Nós somos o professor que se produz por meio das relações que estabelece no mundo físico e no mundo social. Nós exercemos nossa humanidade como ser de relações consigo, com os outros e com o mundo à sua volta. Então, olha só como a nossa ação docente, o nosso ato de ensinar, ele é importante, gente. E aí, eu quero aqui, né, com a Mafalda, me despedir dessa parte 2 do módulo 1, o ato de ensinar, e dizer para vocês que eu sou só gratidão, tá bom? Por vocês estarem até aqui até esse momento, assistindo comigo e assistindo-me falar sobre o ato de ser professor, o ato de ensinar, compreendendo um pouco sobre esses saberes docentes, o quanto eles são importantes para a nossa prática educativa e para a construção da nossa didática enquanto professor, tá bom? E, mais uma vez, eu me coloco à disposição de vocês para que a gente possa estar nos encontrando, né, no nosso encontro online para alguns e presencial para outros. Eu estou deixando para vocês aqui, junto com essa parte 2,
um texto sobre os saberes docentes, do Maurício Tardif, um artigo também que é importantíssimo que vocês leiam, que é um artigo que fala sobre as competências docentes frente às tecnologias digitais interativas. O professor do século XXI, ele precisa, além das competências que o Maurício Tardif apresentou para a gente aqui na aula, né, através desse resumo que eu apresentei para vocês, ele precisa ir além, né, ele precisa ser se ele não é um nativo digital, mas ele precisa conhecer um pouco das tecnologias, fazer uso dessas tecnologias, e eu vou mostrar para vocês ainda nessa disciplina um pouco sobre o meu conhecimento de tecnologia, que não é tão grande, mas vocês vão poder assistir um pouco de algumas aulas minhas gravadas para o primeiro ano, tá bom? E eu vou deixar para vocês o link do meu canal do YouTube também, no próximo módulo, para que vocês possam conhecer um pouquinho da tia Cris, não só da Cristiana Damasceno aqui na pedagogia, tá bom? Um abraço no coração de vocês e até na próxima aula. Tchau, pessoal!